Nocautecast 69, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e estamos aqui mais um episódio. Curioso, né? O 69, eu tô pensando em ilustrar o nosso episódio da semana com aquela foto que a Paige VanZant postou com o marido dela, que os dois estão fazendo um 69 lá pelados. Inclusive ela tá postando umas fotos estranhas lá. Mas enfim, pessoal, estou aqui com meus amigos do Nocautecast. Diretamente aqui de São Paulo junto comigo, Cowboy do Nocautecast, Gabriel Satter. Fala, meu amigo, mais uma semana aqui na quarentena. Essa é a quarta semana nossa aqui, né, que a gente está longe dos estúdios do Nocautecast. Mas enfim, estamos aqui de home office, meu amigo, boa noite. Aô, Davi Carvalho, que honra, meu amigo, falar com você. Saudade dos meus amigos aqui da bancada. Hoje com uma participação mais que especial, não vou nem revelar para não dar spoiler. Duas participações especiais no caso, né? Mas feliz de estar conversando com vocês e aí feliz também de ficar sabendo que vai ter um evento realmente daqui 2 semanas, né? Pô, é verdade. Bom, e pessoal, o Cowboy, você falou 2 participações, mas na verdade é uma especial porque o outro já é basicamente da casa. Quem eu tô falando é o ex-dono do UFC, Lorenzo Fertitta, que já esteve com a gente em outros episódios, tá com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp e já é da casa, né, Gabriel? A gente não precisa ficar achando que ele é convidado, né? Eu fiquei meio com vergonha na hora, assim, entendeu? De não falar que era convidado. Ainda bem que você falou, Davi. Obrigado. É porque ele é de casa já. Eu só dou uma boa noite pro ex-dono do UFC. Lorenzão, obrigado por mais uma participação, meu amigo. Você continua firme e forte aí nas redes sociais, nos grupos de conversa sobre MMA. Por mais que você tenha deixado a sua empresa um tempo atrás, mas ainda continua na pegada. Boa noite, meu amigo. E valeu por aceitar mais um convite nosso aqui. Boa noite, Davi. Boa noite, Gabriel. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu tô aqui em isolamento num cassino aqui em Las Vegas, né? Como é de praxe. Tive que ficar isolado aqui em um dos meus cassinos, mas nada melhor do que matar o tempo falando de um assunto bom, né? De MMA com vocês e com o nosso convidado especial de hoje também. Boa, ex-Big Boss. Bom, o nosso convidado... mais uma vez a gente tá tendo um grande lutador aqui, top do UFC. Ele que tava até há um tempo lutando na categoria dos penas, agora já tá na categoria até 70 kg dos leves. Fez a última luta aí com uma vitória bem bacana que a gente vai falar a respeito. Renato Moicano, boa noite, meu amigo. Muito obrigado por aceitar mais uma vez, né? Porque você já esteve no Nocautecast, mas foi uma participação gravada. Hoje você tá aqui com a gente na bancada. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos os ouvintes aí do Nocautecast e vamos falar de MMA. Boa, Moicano. Ô, Moicano, eu tava pensando, né? Eu ia apresentar você agora, eu faço questão da gente falar quando tem um ranqueado aqui. Agora eu acabei de abrir aqui, é muito curioso que você era um top 5 ali, eu acho que tava, na última vez que você tava lutando nos penas, você tava o quê? Número 2, número 3 da última vez? Não, eu cheguei até a 4ª posição do ranking dos penas. Mas depois das minhas últimas 2 derrotas no peso pena, eu fui pra 7º, né? Então, antes de eu sair pra lutar no peso leve, eu ainda estava ranqueado como 7º, né? E pra mim foi uma surpresa eu ter saído também, mas depois a gente se comunicou com o UFC e eles falaram que é procedimento normal, que agora eu tô tentando outra categoria, que eu sairia do ranking, né? Apesar de que eu sei de vários outros atletas que continuam em 2 categorias, mas eu sei que cada caso é um caso, e nesse caso aí a gente teve que sair do ranking, mas eu espero logo estar no ranking dos 70 aí. Porque eu ia comentar isso, porque no ranking dos 70, pra mim, você já devia estar ali no meio do bololô. Mas enfim. Bom, como eu falei, obrigado por estar aqui, Moicano, e como andam as coisas por aí? Obrigado. Em casa, tá com o bebê novo agora, pai fresco, como a gente costuma falar, eu já passei por isso também. E como andam as coisas por aí? Tá tudo bem, né? Apesar infelizmente, dessa pandemia mundial aí que está assolando o mundo todo, né? Principalmente o Brasil e os Estados Unidos, né? Depois da Itália, eu acho que os Estados Unidos foi que teve o maior número de surtos, principalmente em Nova York. Então, tá realmente bem complicado as coisas aqui. E eu não falo isso para parecer
que eu não tô ligando para epidemia nem nada disso, mas eu sei que é um caso bem complicado, mas para mim pouca coisa mudou, além de eu não estar treinando na academia, né? Porque a minha vida realmente é sempre em casa, é sempre focado nos treinamentos. Então, realmente, eu tenho conversado com alguns amigos, o único diferencial é que eu não tô indo para academia, tô fazendo o treino em casa, né? E eu espero que as pessoas continuem fazendo isso, ficando em casa, pra gente poder passar por isso aí o mais rápido possível e todo mundo poder voltar às suas atividades normais, inclusive essas pessoas que têm maiores riscos, né, que são os idosos. Então, vamos ficar em casa aí, vamos fazer o treino em casa, reforço esse apelo aí a todo mundo, inclusive no Brasil, e quanto antes a gente tá reduzindo, é melhor, né? Apesar que é um caso bem complicado também, porque a gente sabe que tem pessoas que realmente não tem como ficar em casa, né? Então é um assunto que é até difícil falar, né? Qualquer opinião que você for dar aqui, você vai estar cometendo algum erro, porque realmente também tem gente que não tem como ficar em casa. Então é um assunto delicado, mas eu espero que todos nós conseguimos passar por isso aí da melhor maneira possível. Boa, Moicano. E a gente sempre frisa aqui, a melhor coisa nesse momento é ouvir os especialistas técnicos, né? Mas, Moicano, sim. Onde que você tá hoje? Como você comentou, e é verdade, Nova York tá sendo o epicentro aí nos Estados Unidos dos casos. Onde que você tá morando hoje? Eu acabei vindo para os Estados Unidos por causa da América Top Team. Então, quando eu saí do Brasil, o único motivo de eu ter vindo para os Estados Unidos foi eu ter vindo para a América Top Team. Então, eu tô aqui na Flórida, mais especificamente em Boca Raton, numa cidade aqui, né? Próximo de onde é a academia, que é em Coconut Creek. Então a academia deve ser uns 15, 20 minutos. Eu vim para cá por causa da academia, apesar de sentir muita falta do Brasil. Realmente é algo que não tem como comparar a qualidade de vida que a gente tinha aí no Brasil comparado aqui, apesar daqui ser um excelente lugar e tudo mais. É difícil você ficar longe da sua terra. Então eu vim só por causa da academia e pretendo ficar aqui até eu encerrar minha carreira como lutador, né? Porque pra gente chegar onde a gente quer, a gente tem que abdicar de algumas coisas e por enquanto vai ser o meu país. Eu quero começar com uma situação simples, né? Que a gente está vivendo, como todo mundo comentou, de quarentena, um momento muito inédito para nossa geração, para muita gente, né? Meu avô falando sobre isso, de 95 anos. Mas eu quero perguntar o seguinte: na sua rotina, né? Treino atrás de treino, como é que tá sendo a sua rotina agora? Com essa loucura, com essa ansiedade para todo mundo, né? Como é que tá a sua rotina hoje em dia? Antes de falar sobre a minha rotina, eu vou falar um pouco, se você me permitir, sobre até quando até a partir do momento que o coronavírus começou a ser um problema para mim, né? Que foi lá em Brasília. Então a gente tinha ouvido falar sobre esse negócio de coronavírus, mas eu ainda não tinha uma ideia que era uma coisa tão complicada como vem se mostrando, né? Tanto é que eu tava com o meu treinador aqui, o Gabriel de Oliveira, a gente indo pra Brasília, e eu falei pra ele, vamos comprar umas máscaras e vamos postar brincando com esse negócio. Eu nem sabia que, né? Ainda bem que a gente não fez a foto. Aí ele falou assim, é melhor não, esse negócio é sério. E aí chegou lá em Brasília, a gente descobriu que faltando 2 ou 3 dias pro evento, que o evento talvez seria cancelado, ficou aquela dúvida, toda aquela questão de não saber se vai lutar, se não vai. Acabou que o evento foi de portas fechadas. Depois do evento, eu tinha um prazo para ficar lá. Eu ia ficar mais 1 semana para ver minha família, né, para poder aproveitar um pouco a minha cidade natal, que eu sou de Brasília e a luta foi lá. E o UFC falou, não, vamos remarcar todas as passagens, porque estão correndo o risco deles fecharem as fronteiras dos Estados Unidos. Então vamos mandar todos os atletas o mais rápido possível. Assim eu vim e já naquele pânico e tal, o pessoal já estava na histeria. Aí eu chego aqui, eu vejo o povo louco, o povo todo comprando as coisas do mercado, entendeu? Acabando aquela doideira. E na semana passada e na anterior as coisas começaram a se normalizar um pouco, eu tô vendo mais gente na rua, mas tem me afetado tremendamente no fato de ir pra academia, né? Então eu tô fazendo treinos aqui em casa, mas o que eu ia falar antes, que a minha sorte, né, foi que eu lutei logo quando teve essa paralisação no mundo, né? Foi logo na semana em que muitos lugares do mundo começaram a fazer essas medidas visando conter o coronavírus, então eles começaram a parar eventos esportivos com aglomeração de pessoas e tal. Então o UFC foi o único
esporte que teve nesse dia. Então, graças a Deus eu consegui lutar, consegui vencer. Então, seria mais ou menos a minha semana de descanso ali, entendeu? E aí, logo quando eu voltei, na segunda-feira, depois da luta, eu já quis ir treinar. Eu cheguei na academia, o pessoal já falou, não, aqui só vai treinar quem tem luta marcada, você pode ir e tal, daqui a 1 ou 2 semanas você pode voltar, porque a gente não sabe se você tá infectado também, ninguém sabe. Aí eu falei, beleza. Aí passaram 2 semanas, eu tentei voltar de novo, ele falou, não, agora é só pra quem tem luta marcada, não tem jeito. Então eu tenho realizado os treinos todos aqui em casa, encomendei alguns equipamentos, mandei instalar um saco de pancada, eu comprei tatame, comprei peso, então realmente eu tô me virando do jeito que dá aqui, porque a gente não pode ficar parado, né? A nossa profissão é muito curta, a gente tem que aproveitar a chance. Então eu tô esperando, já me adiantando, talvez seja até a próxima pergunta, mas eu tô esperando ficar preparado aí, porque logo que acabar essa epidemia vai ter bastante demanda para luta, e eu acho que eles vão colocar bastante gente para lutar, principalmente quem tem residência nos Estados Unidos, né? Porque a gente tá vendo que não tá podendo ainda fazer viagens internacionais, a luta do Khabib foi cancelada por causa disso, e acredito que eles vão esperar uma boa oportunidade aí, e se a oportunidade aparecer, eu vou estar pronto. Sua performance foi avassaladora. O que te levou a mudar para esse peso? E como é que você avalia toda a sua performance, que na minha humilde opinião, você merecia ter ganhado um bônus de performance naquela noite? É verdade. Eu vou te falar que eu concordo 100% que eu devia ter ganhado bônus, ia fazer uma diferença, mas no final das contas o mais importante é a vitória, né? A gente sabe, todo atleta fala disso, que o dinheiro é importante, e lógico que ele mas não é o mais importante para mim. Para mim o mais importante é como você falou, a performance. Minha performance foi boa, uma pena que eles não reconheceram com o bônus, mas é difícil também, porque foi numa noite em que o Durinho brilhou, né, contra uma lenda que é o Demian Maia, e o Charles Bronx também fez uma apresentação perfeita. Acho que eles mereceram também, né? E o outro bônus seria de luta da noite, e as meninas fizeram uma boa luta. Então, no final das contas, eu acho que ficou bom. Em relação à mudança de peso, alguns treinadores vinham falando para mim, principalmente o Mike Brown, que eu deveria mudar de categoria, que eu estava cortando muito peso, né? Porque eu peso ali aproximado dos 80 quilos. Então, para descer para o 66, eu já sou um cara magro, um cara alto, então estava sendo bastante sacrificante. E nas minhas últimas, principalmente na minha penúltima luta, que foi contra a do zumbi coreano, eu perdi muito mal o peso. Não é uma desculpa para a luta, porque eu perdi, ele me nocauteou rápido, mas eu sofri demais para bater o peso, muito, muito, muito mesmo. E não querendo dar uma desculpa, mas eu acho que pode ter atrapalhado a minha durabilidade ali de receber a pancada, e também principalmente a movimentação. Fui pego muito rápido, isso nunca aconteceu numa luta, e isso aí me serviu de um alerta para esse corte de peso. Então, quando eu lutei essa última vez no 70, o corte de peso foi bem mais tranquilo, a semana da luta foi bem mais tranquila, e eu sei que o Dami, que é o adversário que eu enfrentei lá, ele é um cara que ele é uns 70 quilos mesmo, entendeu? Ele a carreira dele toda foi nos 70 quilos, ele já lutou no 77, então o que eu quero dizer com isso é que ele era um adversário grande para a categoria, né? Ele era um adversário da categoria, não era um cara leve. E no dia da pesagem, né, que eles fazem no dia da luta, eles fazem uma pesagem antes da luta para ver quanto você recuperou, e eu estava mais pesado que ele, e com isso eu quero dizer que além de eu estar mais pesado, eu também sou mais alto que ele. Então eu me senti muito bem com isso na categoria, indo para a luta, entendeu? Porque eu estava no peso, estava na altura, e realmente fica difícil avaliar a performance, porque a luta foi muito rápida, entendeu? Eu queria ter lutado mais mesmo, porque era uma categoria nova, eu queria me testar, mas o plano era botar para baixo. Eu só não imaginava que eu fosse botar para baixo tão rápido. O plano era botar para baixo, mas eu estava esperando uma luta mais competitiva, porque eu assisti várias lutas dele, e ele lutou contra outros atletas brasileiros e lutou contra outros atletas do jiu-jitsu. Ele lutou com um cara muito bom,
inclusive eu já treinei com esse cara chamado Marcin Held, que ele treinava na América Top Team, um especialista em chave de pé, um especialista em jiu-jitsu, e ele nocauteou o Marcin Held. Então eu pensei, pô, esse cara, ele não era bom de jiu-jitsu, mas ele era bom de defesa. Eu assisti a luta dele, que ele lutou com o Alan Nuguet também. O Alan Nuguet dominou, derrubou ele, pegou as costas dele várias vezes e também não conseguiu finalizar. E eu pensei de novo, olha lá, ele dá as costas, é a posição que ele faz sempre ele dá as costas, mas ele se defende bem. E eu fiz meu treinamento todo baseado nisso, em pegar as costas dele e finalizar. Mas eu só não sabia que ia ser tão rápido a queda. Eu pensei que a queda ia demorar mais um pouco. Mas quando chegou ali na luta, que eu dei 2 socos, eu agarrei ele, eu não senti nem ele defender. Na hora que eu joguei o peso em cima, ele caiu. Então, isso mostra que em relação a peso, eu tô na categoria certa, mas realmente eu gostaria de ter lutado um pouco mais para sentir como é que ia ser a movimentação, para ganhar mais experiência. Mas foi perfeito, eu entrei na luta, não tomei um soco, consegui finalizar, realmente só ficou faltando 50 mil. Bacana. Ô Lorenzo, você ainda pegou, o Moicano ainda pegou um pouquinho da sua gestão, né? Você que vendeu o UFC ali, acho que em 2016, Exato. Foi isso? E o Moicano estreou ali em 2014, imagino que vocês tiveram algum contato, mas quer perguntar para ele também? Sim, o Moicano, ele começou contra o Tukugov, né? Não, o Tukugov foi a segunda. Contra o Minimak. Exatamente. Eu entrei de substituto do Ronnie Jason, né? Exato. Lá em Barueri. Isso já começou finalizando ele, né? Que também foi uma surpresa essa luta. E o Tukugov foi a segunda luta, e foi uma luta que você não era visto como favorito, né? E acabou ganhando uma decisão bem apertada. Exatamente. E essa luta é engraçada, eu gosto sempre dessa luta porque foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu lembro até hoje, né? Muita gente às vezes me pergunta isso, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Foi o dia que eu recebi a ligação do UFC. Pô, o nego não sabe a felicidade que eu fiquei. Caramba, eu lembro como se fosse hoje, eu tava assistindo o canal Combate, os 100 maiores nocautes do UFC. E aí me ligou, né, uma mulher do UFC, não ligou nem o empresário, ligou, a gente é do UFC, a gente do UFC Brasil, a gente tá querendo, você aceita? Aí na hora eu falei, isso é sério? Você tá falando sério? Eu tava achando que era um trote. Aí quando a mulher falou, não, pô, é UFC mesmo e tal, mesmo, eu saí gritando na casa, eu passei 10 minutos gritando de felicidade, era meu sonho. E eu lembro que quando eu cheguei nessa luta, eu entrando pra luta, eu falei, agora não importa mais nada, se eu perder, se eu ganhar, eu já tô feliz de estar aqui. E aí eu pego, dou um knockdown nele e finalizo ele no segundo round. E, pô, foi um dia muito especial pra mim, realmente a minha estreia no UFC foi um dia muito feliz, né? E eu só comparo agora com o nascimento do meu filho também, que foi muito bom. E espero que eu sinta essa felicidade também algum dia vencendo o cinturão. Aí vai ser completa a felicidade. Exato. Eu queria fazer uma pergunta para você, Moicano, bem em cima disso que o Gabriel falou também, dessa última luta contra o Hadzovic, porque ele era um adversário que nunca havia sido finalizado, né? Como Exato. Você falou. O Nuguet não conseguiu, embora tenha conseguido quedar ele nos 3 rounds. Sim. Mas eu queria saber para você como que foi essa luta, uma luta que contra um adversário muito duro. Sim. Nunca tinha sido finalizado, e você com certeza se programou para durar provavelmente 3 rounds, né? Queria saber o que você sentiu ali depois da luta que levou você a ter aquela emoção ali que o próprio Dana White depois diz que foi um momento muito autêntico, né? Que ele viu com bons olhos a emoção pós-luta. Sério? Eu nem vi, isso aí é legal de saber, eu nem sabia. Depois eu vou até procurar. Ele deu declaração sobre. Que legal. Não sabia, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava vindo de muitas coisas, né, na minha vida. A primeira delas, que foi um momento divisor na minha carreira, que na verdade, eu vou ser bem sincero, eu sempre lutei MMA e treinei porque eu gosto, entendeu? Porque eu amo isso.
eu nunca pensei em chegar por exemplo, a ter lutado com o José Aldo, entendeu? Foi uma parada muito maneira, porque apesar de eu ter perdido, eu nunca imaginava lutar com o José Aldo. Nunca foi uma coisa que eu imaginei, entendeu? E aí quando eu tô para explicar essa sensação. Então o que aconteceu foi o seguinte, quando eu lutei com ele lá, que eu vi ele do outro lado, porra, eu tava feliz, cara. Eu olhei ele e falei, velho, não acredito. Parecia que eu tava no filme do José Aldo lá, olhando assim. Entendeu? Eu olhei e falei, caramba, olhei pro lado, olhei o José Aldo, a galera torcendo. Eu falei, meu irmão, não é possível, parece que eu tô na Globo, sei lá, no filme. E eu acho que isso aí não foi bom pra mim, entendeu? Porque eu misturei muitos sentimentos ali, sentimento de fã do MMA. E quando eu fui lutar com ele, novamente, o cara que eu sempre admirei. E depois daquela derrota que eu tive ali pra ele, eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado pela forma que foi. E quis voltar logo, entendeu? Quis voltar logo, falei, não importa quem vir, não quero saber. E aí eles me ofereceram o zumbi coreano, o zumbi tava lá atrás ainda, tava vindo de uma derrota também. Falei, não importa, eu quero voltar, dar a volta por cima e tal. E aí eu peguei, aceitei a luta e treinei pra caramba, treinei até demais, né? Tive esse problema também com corte de peso, e não interessa, mas perdi a luta, entendeu? Eu nunca tinha perdido 2 lutas seguidas. Depois dessas 2 derrotas eu fiquei muito chateado, entendeu? Fiquei pensando o que eu podia fazer para melhorar. E aí nesse meio tempo, logo depois que eu perdi a luta, que eu voltei para casa, que eu tava descansando 1, 2, 3 semanas, a minha esposa anunciou que tava grávida, entendeu? A gente viu que ela tava grávida, então aí eu tava meio numa fase sem saber o que eu fazia, se eu voltava pro Brasil, se eu ficava aqui, o que eu ia fazer. E aí quando ela disse que tava grávida, eu comecei a reestruturar minha vida, pedi um tempo pro UFC, falei, não quero lutar agora, eu tenho umas coisas para resolver. Aí acabei comprando uma casa pra gente morar aqui, acabei vendo médico, hospital pro filho, então estruturei toda a minha vida para poder voltar a treinar, né? Voltei a treinar, comecei a pedir luta, tava difícil de achar, não tava achando luta, aí me falaram, vai ter um UFC Brasília, você quer lutar? Aí eu falei, lógico, e aí fui para essa luta com o Radzovic. Então, o que eu quero dizer da emoção que teve ali foi o seguinte, além de eu estar vindo de 2 derrotas, passei muito tempo sem lutar MMA, tava subindo de categoria, meu filho tinha acabado de nascer 2 semanas antes da luta, e um fato que muita gente não soube foi o seguinte, que na semana da luta, ele sofreu a minha mulher amamentando, ela estava aqui com a irmã dela, e mãe nova, ainda não sabia como é que lidava com o bebê teve um engasgo, né, com o próprio leite, então ele sufocou, foi parar no hospital, entendeu? Então isso foi na quarta-feira, antes da luta, na terça ou na quarta, e aí ele foi para o hospital, passou 2 dias no hospital fazendo todo tipo de exame. Então isso aí eu estava muito preocupado também, estava muito ansioso para voltar para casa. E paralelo a isso também, nesse mês de março eu completei 10 anos de carreira de MMA, então são 10 anos lutando MMA, porque eu treino há muito mais tempo, mas isso aí também estava na minha cabeça, e principalmente lutando na cidade que eu comecei, que eu nasci, e que estariam todas as pessoas. Então quando eu termino a luta que acabou, eu queria ir pra galera, mas não tinha galera, entendeu? Eu queria comemorar, mas não tinha galera. Aí eu olhei pra ele, e eu treinando pra ele pra uma luta dura, pra derrubar, pra ele levantar, porque era um adversário da categoria de cima, como você falou, que nunca sido nocauteado. E quando eu olhei pra ele, eu tava puto com ele ainda, velho. Como é que você desistiu nessa... Hoje em dia, vendo, eu penso que eu fiz totalmente errado. Lógico, eu não devia ter feito isso. Mas na hora, com todas essas emoções que eu tô descrevendo aqui, não deu pra controlar, entendeu? E continuei gritando isso, porque a TV não mostrou, ainda continuei gritando com todo mundo, saí correndo, tava muito emocionado. E depois eles gravaram aquela discussão dele falando que você não devia ter finalizado e tal. E no final das contas, é o que eu falei. Acaba que disso aí saiu algo positivo, porque muita gente viu aquela conversa, riu, achou engraçado, mas realmente eu gostaria de pedir desculpa para ele, eu me excedi. Com certeza, se fosse eu do outro lado, eu não iria gostar, né? Então, mas é coisa do esporte, a gente sabe, eu entenderia se alguém fizesse isso também.
né? Então foram muitas emoções. Eu espero, e eu até acredito, depois da luta eu fiquei pensando que talvez foi por isso que eu não ganhei o bônus, entendeu? De repente um comportamento antidesportivo, porque depois que ele anunciou o resultado, o juiz da comissão atlético árbitro falou o seguinte, não fica fazendo isso não. Ele foi até me dar um toque, porque quando você gritou com ele, ficou naquela bagunça ali, a gente ainda não tinha dado o resultado. De repente, se é uma comissão mais chata, um árbitro aí, eles podem te dar no contest, né? Então, fica esperto das próximas e tal. E aí eu falei, beleza, e saí gritando pra lá, pra comemorar. E como eu te falei, eu penso que não foi uma decisão correta ali, ter feito aquela bagunça, mas no final das contas, se o Dana White falou que tá bom, tá bom. Quem sou eu? Boa. E o Cowboy, olha só como tá pesado esse cast hoje, hein? A gente já tá aqui com o Lorenzo Fertitta, com o Renato Moicano e acaba de chegar com a gente também o mestre Orçano Furacão de Brasília, o Cowboy. Boa noite, mestre. O mestre tá aí? Tá aí, chegou. Fala aí, mestre. Boa noite, cara. Mestre, Renato, já vai desculpando desde agora a gente, sim, o mestre, que, né, assim, a gente tem um jeito diferente, assim, né, mestre? Vai desculpando a gente desde agora, né? Já vai perdoando a gente. Que isso, vamos nessa. Ô Moicano, cuidado com o mestre, porque ele é um dos caras, ele é do Muay Thai, ele aí tem altas patentes no Muay Thai, ele não gosta muito de grappler, por mais que você tenha um excelente jogo em pé, a gente conhece seu também passado na arte suave, que é excelente. Cuidado com o mestre. Você veio você entrou na sala aqui só por causa disso, né, mestre? Porque você sabe que ele também tem um background enorme no jiu-jitsu, é por isso que você veio zoar com o Moicano, é isso, mestre? Não, o Moicano é conterrâneo, rapaz. Moicano aqui da terra. Então, nós estamos aqui para prestigiar o Moicano, com certeza. Opa, valeu, mestre. Obrigado. Então, Moicano, olha só. Eu não tenho certeza, mas eu preciso só primeiro saber. Você chegou a treinar aqui com o pessoal da Constrict? Isso, eu treinei. Eu comecei a fazer jiu-jitsu com um aluno do Ataíde, né? Que é o mestre da Constrictor, e ainda garoto, devia ter uns 12, 13 anos no jiu-jitsu, e depois, quando eu fiz 18, eu comecei a treinar com o mestre Ataíde, e a partir daí comecei a treinar MMA e tudo, então eu sempre treinei em Brasília. É importante frisar isso. Até o ano de 2018, todas as lutas que eu fiz, eu estava treinando em Brasília, então só a partir de 2018 que eu comecei a treinar aqui na American Top Team. Então, na minha vida toda, eu só treinei em 2 academias, na Constrictor e na American Top Team. Certo. Você chegou a fazer algum sparring com o Massaranduba? Massara? Sim, o Massaranduba, né? Quando ele chegou lá na Constrictor, eu já treinava lá. Ele veio do mestre Bani, ele veio lá do Marcelo Tigre. E o Massaranduba é um cara que me ajudou muito, né? Assim, eu estava começando na carreira, ele já tinha algumas lutas, então antes mesmo de eu fazer a luta profissional, eu já treinava bastante com o Massaranduba. Inclusive, a gente lutou muitas vezes junto no Jungle Fight. Então, o Massaranduba é um cara muito gente boa, assim, que sempre me inspirou muito. Eu vi a dedicação dele, é um cara que batalhou muito, entendeu? Tipo assim, fez várias decisões corretas na vida dele, em vez de decisões erradas, que geralmente que a gente vê as pessoas tomando. Não, o Massaranduba, ele sempre teve decisões muito boas, e mesmo sendo um cara que sem estudo, era um cara muito inteligente. Então eu procurava saber, entender qual que era a opinião dele, o que ele ia fazer. E nessa época também ele não tinha carro, então eu dava muita carona para ele, para os treinos, né? Porque tinha um treino na Constrictor e tinha um treino na academia do Lula, que era um treino de preparação física. Então tinha uma galera boa ali na Constrictor, que era o Massara, tinha o Peixe, tinha o irmão do Massara, tinha o Gilbertinho. Então essa galera tava toda sempre se ajudando ali, e eu passei muitos anos treinando com o Massaranduba. Ah, tá. O pessoal fala que... Apanhando do Massaranduba, né? Que o bicho no treino, meu irmão, o bicho é brabo. Exatamente o que eu ia falar. O Massara é conhecido que no treino o cara endurece o caldo mesmo. O negócio fica estranho. É feio. O negócio é feio. O Massaranduba chegava lá, o pessoal já dia de sparring, já ficava olhando pro outro lado. E você chegou a treinar jiu-jitsu com o Alessandro Charuto?
Eu não cheguei a treinar, mas eu sei até que eu acho que ele era eu não lembro se ele era do Riacho. Eu não sei, agora eu não lembro onde é a academia dele, mas eu sempre escutei, o pessoal treinava lá na academia dele bastante, o Marcelo Dubo, o Gilberto, entre outras galera. É aqui no Riacho, eu moro aqui no Riacho Fundo. É no Riacho, eu já ouvi falar muito aí, eu sei que a galera ia, eu infelizmente não tive a oportunidade de ir, mas quem sabe de uma próxima. Show de bola, show de bola. Ô Moicano, deixa eu fazer uma pergunta. A gente começou ali, eu pensando em fazer a introdução sua, citando alguma coisa do ranking, mas agora voltando um pouco pra esse papo aqui. Eu sei que você é um cara gente boa, inteligente também nos passos que você dá na sua carreira. Então assim, é muito fácil a gente chegar e perguntar, se você fosse ranqueado, qual lugar do ranking você estaria? Mas eu vou fazer diferente aqui. Quem que você imaginaria agora que seria bacana você encontrar ali dentro de um ranking para você conseguir entrar ali? Quem que você acha que é um adversário bacana, que você tá de olho, assim, que poderia pensar em uma luta boa? Eu pensei na luta, né, que foi inclusive a que eu pedi lá no dia da luta, era o Paul Felder, né, por ele estar ranqueado em 7º na categoria do ranking, e ele ser um cara muito bom, né, um cara bem conhecido, e eu acho que um cara que favorece o meu estilo de jogo, né. Vamos dizer que, olhando a categoria assim superficialmente mesmo, seria o cara mais ranqueado, que faria sentido eu lutar e que seria uma boa casamento de estilos para mim. Mas realmente eu não acredito que essa luta deva acontecer, não. Até hoje ele não se pronunciou. Pelo que eu ouvi, ele tinha anunciado a aposentadoria, mas depois voltou atrás, que queria lutar, né, na terra do McGregor, lá na Irlanda. Mas eu acho que ele só tem mais algumas lutas na carreira. Eu acho que ele não tem mais tanto tempo assim, porque quando o cara começa a anunciar a aposentadoria, quer dizer que ele já não está mais com essa vontade toda, né? Isso aí é inclusive um dos pontos que eu queria lutar com ele também. Acho que se ele tá afim de sair, eu posso ajudar ele a sair, entendeu? Pegar na mão dele e levar para o caminho de fora. Levar e deixar quem tá querendo, entendeu? O que é importante é aquilo que eu falei lá, quem tá querendo. Mas como eu falei, eu acredito que ele vai lutar com caras de mais nome, entendeu? De repente ele quer tipo uma luta com o McGregor, um cara assim que vai gerar dinheiro. Não sei se também é o que vai acontecer, mas eu tenho uma lista aí, na verdade. Se ele não quiser, eu acho que poderia ser o Al e a Quinta também. Acho que é um cara que tá ranqueado. Acho que é um cara também que é um grappler ali, que gosta da trocação, mais baixo que eu, um cara também que seria uma boa luta, mas na verdade qualquer cara ranqueado, entendeu? Qualquer cara ranqueado. É claro que a gente sempre vai escolher, ou tentar escolher um caminho que seja mais fácil, né? Porque na verdade, o que acontece na categoria 70 é que eu vejo alguns caras que estão, estão mais atrás no ranking e são lutas mais difíceis, entendeu? Eu acho que a categoria 70 é uma categoria complicada mesmo. Para você ter uma ideia, o Charles do Bronx estava em 13º, eu acho, antes dessa luta. Acho que agora deve ter mudado, mas o Charles do Bronx, o cara é duríssimo, e estava lá atrás na categoria. O próprio parceiro de treino do Khabib, aquele Makhachev, é um cara duríssimo, é um cara complicadíssimo de lutar, e tá lá, se eu não me engano, 14º. Então é melhor sempre mirar nesses caras que estão lá na frente, porque são lutas teoricamente não mais fáceis, mas são lutas que casam mais pro meu estilo, e o cara tá sempre melhor ranqueado. Quanto maior o ranking, melhor a luta pra mim, entendeu? Então esses são os motivos que eu queria lutar com esses caras. Mas na verdade, o que eu peço ao UFC só é que me dê um adversário ranqueado. Mas também, se não quiser dar, também não tem nada não, a gente vai lutar, entendeu? Já tô começando a pedir luta, e é isso que eu falo. Eu quero lutar com um cara bom, eu quero lutar com os melhores, eu quero minha chance. E agora na 70 tive alguma chance na meia que eu não aproveitei, mas eu acho que nessa categoria aí vai ser a hora certa, e essa minha última luta mostrou que, como vocês falaram aí, era um adversário duro. Talvez ele não fosse o mais técnico, talvez ele não fosse o melhor da categoria, mas era um cara que ninguém tinha finalizado ainda, e eu peguei e finalizei ele em menos de 40 segundos, então isso deve valer alguma coisa. Então eu peço pro UFC
ver isso e me dar um adversário ranqueado, senão vai ser do mesmo jeito, entendeu? Então, eu ficaria nessas opções aí, mas se botarem o Kevin Lee, se botarem qualquer desses gringos aí, eu gostaria de lutar. Bacana. Se a gente considerar aí um fluxo normal dos eventos, se a gente tirar um pouco da frente essa crise que a gente tá passando, não seria... facilmente você entraria nesse bolo, mesmo porque também tem uma galera também que tá meio ali, ó, Kevin Lee, ele tá falando que vai ficar um tempo meio sem lutar, ele quer depois dessa última derrota. Tem o Edson Barbosa, se eu não me engano, mudou de categoria, né? Graças a Deus, que esse aí também basta apanhar na academia, né? Que aí a gente treina com ele aqui, é um cara que eu respeito muito, eu também não lutaria com o Edson Barbosa de forma alguma. Então tem muita coisa acontecendo nesse miolo que você tá tentando entrar, né? E assim, você falou também que você, na categoria pena, você tentou e não conseguiu, mas pô, você esteve ali, e eu tava pensando aqui, a categoria dos leves é uma categoria... Se tem uma categoria que eu não gostaria de um dia, se eu fosse lutador, lutar, seria essa nos leves. Mas se comparar com as penas também, que você estava, vai mudar 6 por meia dúzia, porque a categoria lá também, pelo menos até o sétimo, sexto, sétimo, tá bem complicado. Eu acho que você tem razão. Se você olhar categoria por categoria, a 70, ela teoricamente é mais difícil, ela tem mais nomes, entendeu? A categoria peso-pena, ela tá voltando a se desenvolver agora, porque teve parada, né, um tempo, porque o Max Holloway tava demolindo todo mundo e não tava com tantos contenders, né, mas aí começou a surgir o Zabit, o Zumbi coreano voltou, eu tava ali, aí antes do Volkanovski, tinha o outro mexicano, então a categoria, né, é uma categoria relativamente, eu acredito que a categoria leve seja mais difícil, só que não tem como a gente levar em conta o seguinte, a verdade que esse corte de peso aí, às vezes ele faz mais mal pro atleta do que bem, entendeu? Porque eu vinha treinando com os atletas das 70 quilos na academia aqui, entendeu? Então eu treinava com Dustin Poirier, eu treinava com Edson Barbosa, eu treinava com um polonês muito duro, que é invicto, que é campeão do KSW, que vinha pra cá pra treinar, e eu treinava muito bem com esses caras, mesmo quando eu tava lutando na 66, entendeu? Eu não treinava com os caras da 66, eu sempre treinei com os caras da 70, e no treino, todo mundo sempre falava, você tem força de 70, você tem altura de 70, você é muito maior que o 70, então isso aí vai te fazer um 66 melhor, mas pode ser que não seja verdade, porque de repente você está cortando tanto peso que o seu trabalho vira cortar o peso e não lutar. Que o seu trabalho vira regular sua comida e não treinar. Então, eu posso falar por mim que nas últimas lutas o peso tinha parado de ser uma vantagem, que até então era, e passou a ser uma desvantagem. Porque isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas para mim, por exemplo, para mim bater 66... no dia da luta mesmo, eu não consegui, entendeu? Porque teve vezes de eu ter que perder... Já teve uma vez que eu tive que perder 7 quilos numa noite, entendeu? Certo. Mesmo fazendo dieta, mesmo me regrando. Eu não sou um cara que minha porcentagem de gordura não passa de 7%, nem se eu comer o que eu quiser. Eu sou um cara magro. Não tem como de onde tirar. E mesmo assim, fazendo dieta para me manter na categoria... Aquela vez foi quando eu comecei a pensar em subir de categoria, foi quando, antes de eu lutar com o José Aldo, eles me botaram de substituto na luta do Max Holloway com o Brian Ortega, pela disputa de cinturão. Eu fui lá como reserva, né, caso o Max Holloway não tivesse algum problema, coisas que ele já tinha tido, né, concussão e tal. E eu não consegui bater o limite da categoria, faltou, sei lá, 100 gramas para mim bater, 1 pound. E naquela noite, para mim bater o peso, eu fiz dieta, fiz tudo certinho. Na quinta-feira comecei a perder o peso, fiz sauna, fiz banheira, perdi 2, 3 quilos. Quando eu acordei, umas 4, 5 horas da manhã para tirar o resto do peso, ainda faltava 5 quilos, entendeu? Então, e para tirar esses 5 quilos foram horas e horas de sauna, de exercício, de não aguentar mais, até que chegou o momento, o médico do UFC chegou e falou assim, ó, não dá mais, você não vai bater o peso, tá? E aí
E eu preocupado com o dinheiro, porque eu só ia receber se batesse o peso. Aí ele conversou com os caras do UFC e falou, não, eles vão te pagar, você não precisa, porque os outros dois já tinham batido o peso, então eu não ia ser mais necessário. E eles falaram, não, você corta isso aqui agora. E logo depois dessa luta, eu voltei pro Brasil, né? Logo na segunda-feira, depois que eles lutaram, eu voltei pro Brasil. E depois de 3 dias eu fui chamado para ser lutado com o José Aldo. Então nessa luta do José Aldo eu não tive tanto problema de peso, porque eu não tive tempo para recuperar esse peso. Então quando eu fiquei sabendo que eu ia lutar, então meu peso já estava baixo, eu mantive, consegui lutar com o José Aldo, não sofri para perder o peso, porque meu peso estava baixo. Mas logo depois que eu lutei com o José Aldo e perdi, aí eu saí da dieta, louco para comer 2 campos seguidos, que eu não tinha... que eu tinha feito um camp e cortado o peso para essa luta de reserva e depois para do José Aldo. Quando eu voltei a comer, meu peso foi para 84 quilos, entendeu? Então, tipo, eu ainda subi mais 4 quilos do que eu costumava ter. Então, o que começou a acontecer foi o seguinte, o corpo começa a compensar. Se você tira muito, ele vai... Então, acabou que isso aí começou a se tornar uma preocupação do meu camping. E aí eu comecei a pensar em subir de peso, e até porque a cultura mesmo dos americanos aqui é de perder menos peso, entendeu? Então, você vê que os caras aqui, eles não são tão pesados. A gente no Brasil perde muito peso, mas como eu estava falando antes, talvez isso mais atrapalhe. E para concluir isso, eu quero dizer o seguinte, que talvez, mesmo a categoria 70, sendo uma categoria com adversários mais difíceis, talvez eu me dê melhor por não cortar tanto peso. Que foi o caso de vários atletas. Foi o caso de, por exemplo, o Dustin Poirier, que aconteceu a mesma coisa, ele perdeu pro Zumbi. Ele é um cara grande também, que perdia muito peso, inclusive ele é menor de altura do que eu treino com ele, né? Pelo menos, não tenho treinado ultimamente, mas para a luta dele com o Max Holloway, por eu ter o mesmo estilo de biotipo, eu treinei muito, fiz muito sparring com ele. E me senti bem, treinei bem com ele, me senti no mesmo nível dos caras. Então, é o que eu tô te falando, talvez, mesmo tendo adversários mais difíceis, em teoria, talvez eu consiga render mais com um campo de treinamento mais correto, focado em treinar e não em perder peso. Né? A gente, além do Dustin Poirier, tem o próprio Charles do Bronx, que na minha visão está fazendo um trabalho muito melhor hoje do que ele estava fazendo no MMA. Ele era um cara duro no MMA, teve bons resultados também, mas me parece que agora ele está na categoria certa dele, da mesma forma que foi o Dan Hooker também, que era um cara que, pelo contrário, ia mal na MMA, foi mal na MMA, perdeu algumas lutas na MMA, não foi um cara ranqueado na MMA e chegou na 70 e agora está nas cabeças, né? E isso para citar alguns atletas que subiram do pena para o leve. Se a gente for contar de outras categorias como o próprio Anthony Johnson, o próprio Marreta, entre vários outros atletas, eu acho que é uma tendência natural e acho que isso aí vai aumentar não só a performance dos atletas no dia da categoria, mas também a longevidade, a saúde. Eu acho que a gente só tem a ganhar com essa cultura de perder menos peso. Você que vivenciou e lutou muito bem na categoria peso-pena, como é que você vê a categoria hoje em dia? Porque nada como um atleta que entende da sua arte, entende da sua profissão, para dar uma análise muito mais baseada em fatos, em tudo que você já estudou, né, sobre adversários. Como é que você vê essa categoria atualmente? Você acha que hoje em dia o Volkanovski é um cara imbatível, como não existe, a gente já sabe que não existe ninguém imbatível, é claro, mas assim, é um cara que vai ser difícil alguém tirar? Você acha que o Zumbi pode tirar dele o cinturão? O Max numa revanche? O Zabit até, né, que a gente falou do Zabit também, o que você acha? Eu acho que o Zabit não, sinceramente, eu acho que o Zabit não. O Zabit é um atleta bom e tal, mas ele mostrou, ele vem mostrando um erro que para ter o cinturão é difícil. Que você pode melhorar qualquer coisa, mas a coisa mais difícil de você melhorar é o gás. E ele vem pecando insistentemente no gás, desde quando ele lutou lá em Nova York, né? Que ele lutou contra o Boniak, ele cansou, ele venceu a luta e tudo, mas cansou. Depois disso, teve outras apresentações que ele vem mostrando que ele estava cansando, e nessa última, ele é até engraçado falar disso, porque o cara era um cara que eles botaram para ser main event na Rússia, né? E botaram a luta para 3 rounds, entendeu?
E contra o Calvin Cantar, que inclusive foi um atleta duro que eu já venci. E ele ganhou os 2 rounds do Catar e no terceiro morreu. Se a luta fosse de 5 rounds, provavelmente ele perderia. Então, é um cara que, contra o Volkanovski, apesar da estatura dele, do tamanho, eu acho muito difícil. E contra qualquer outro que tiver no cinturão ali, porque realmente o Zabit, ele é um cara muito habilidoso, tem muito poder de nocaute, é um grappler muito bom, principalmente da greco-romana, tem fundamento no chão, tem finalizações, mas para 5 rounds eu acho que ele não aguenta. Mas agora falar de Max Holloway, de Zumbi, desses outros caras, são todos caras que podem complicar a vida do Volkanovski. O Zumbi, eu acredito que seria uma luta difícil para o Volkanovski, mas eu acredito na vitória do Volkanovski também, porque a gente viu que o Volkanovski ele tem um jogo muito bom de se adaptar ao adversário. Então, ele fez várias coisas muito boas. Por exemplo, na luta do José Aldo, ele soube fazer algo que eu precisaria ter feito também, que era abafar, né? Em vez de você ir na área do cara e trocar porrada com o cara, a gente sabe o tanto que o José Aldo é explosivo, e eu sabia também. Então, a estratégia mais correta a se fazer era usar esse jogo de grade, esse jogo de cansar, porque das próximas vezes que ele explodir, ele não teria tanto energia, que foi justamente o que aconteceu. Então, eu acredito que ele pode fazer esse jogo com o Zumbi, cansar o Zumbi. O Zumbi é um cara que tem muita potência, principalmente nos primeiros rounds. Então, eu acho que o Volkanovski ia usar a habilidade dele, a estratégia para poder anular o Zumbi, mas é um cara que tem a mão pesada, pode pegar e pode derrubar. Em relação ao Max Holloway, o Max Holloway é um cara que claro, pode vencer sempre também, mas o Volkanovski mostrou uma estratégia muito boa, né, contra ele, que foi machucar ele no chute na perna e depois fazer umas trocas de base para entrar no golpe e entrar na curta distância. O Max sempre mantém a longa muito bem, então o Volkanovski começou a machucar a perna dele. Quando ele mudava de base, ele entrava com o direto junto com a perna e jogava o cruzado e pegou vários. Então o Volkanovski está de parabéns, fez uma campanha até o cinturão do UFC impecável, né? Ganhou de atletas renomadíssimos, né? De lendas como o Chad Mendes, como o próprio José Aldo, como o próprio Max Holloway, que estava essa disputa para saber quem era o maior de todos os tempos, né? O José Aldo ou o Max Holloway. Mas eu não acredito que ele seja imbatível, até porque eu acho ele baixo para a categoria. Eu acho que se eles tiverem uma revanche contra o Volkanovski, eu acho que o Max Holloway tem mais chance de vencer. O Max Holloway é um cara que já voltou de várias derrotas, inclusive do Dustin Poirier. E é difícil, luta é luta, mas o que eu tenho a falar sobre o Volkanovski é um excelente atleta, tá vindo aí uma nova geração, mistura MMA, tá vindo da academia de outros bons lutadores, mas eu não acho ele nada de especial, entendeu? Eu não acho que ele tem aquele, não é aquele campeão que você olha e fala, pô, esse cara vai ser campeão por muito tempo. Não sei, só o tempo dirá, né? Eu desejo ele toda a sorte do mundo aí e que faça boas defesas de cinturão, mas tem uma galera ali pra bater de frente com ele. O peso pena tá bem bacana. Essa é a minha visão mais ou menos do peso pena. O peso leve já é outra história, é uma categoria com muito cara. Eu acho que a diferença do peso pena e do peso leve é que talvez o peso leve agora tenha mais grapplers, né? Tipo o Khabib, nesse estilo Kevin Lee, nesse estilo o Charles do Bronx, exatamente. Eu acho que tem muito cara bom de chão ali, entendeu? E talvez uma tendência que as lutas no peso pena tá sendo mais em pé, né? Talvez, eu não sei se isso é uma visão precipitada de dizer, mas o que eu posso dizer é que a categoria 70 tem caras muito consolidados, né? Tem cara muito consolidados, tem Tony Ferguson, tem o Gate, tem o Dusty, tem muitos caras duros e muitos caras conhecidos, mas eu gosto disso, eu gosto de desafio, e eu acho que é uma categoria que vai ser uma categoria que eu vou poder mostrar um novo moicano aí, com um arsenal que eu tenho trabalhado em todo tipo de aspecto do jogo,
E eu peço pra galera acompanhar aí minhas próximas lutas, que eu vou mostrar uma evolução muito grande nessa categoria. Excelente. Ô, Davi, ainda tem o fator... Não, primeiramente, né, Moicano, que resposta foi essa, hein, cara? Nada como alguém que entende do que faz. É maravilhoso poder ouvir, aprender com você. E digo mais, você imagina agora o Moicano, uma nova categoria, motivado, podendo, né, felizmente comer um carboidrato, né, complexo aí pra dar aquela energia que, imagina, o cara treina o dia inteiro, não pode comer nada, deve ser muito desgastante, muito frustrante também. E ainda com a empolgação, né, e inspiração de ter um filho, de ser pai. Você viu o Charles do Bronx também, como você muito bem comentou, categoria, teve uma filha, mudou a vida do cara. Então, assim, toda a sorte do mundo pra você, Moicano. Você tem a minha torcida e da minha família inteira, pode ter certeza. Pô, muito obrigado. E é isso aí que você falou, é a motivação. Parece que é isso, surgiu um novo Moicano e precisava de uma nova categoria. Entendeu? Essa é a resposta que eu tenho que dar. E cada vez, como sempre foi na minha carreira, cada próxima luta vai ser um Moicano diferente, mas sempre para melhor, vai ser melhor. E é isso, vamos para cima. Brasil sempre. O que eu queria saber do Moicano é uma análise dele dessa nova categoria dele, peso leve, que, diferentemente do peso pena, é formado por, o top 15 ali, pelo que a gente analisa, é formado por lutadores mais polêmicos do que no peso pena. Como que ele pretende lidar com esses tops aí, que também, além de serem conhecidos pela técnica, são conhecidos por polêmicas, às vezes fora do octógono também, como o McGregor, que não tem nem o que falar, mas o Kevin Lee, que também gosta do trash talking, o Carlos Oliveira, que agora ele está começando a ser mais vocal, né? Depois das lutas, ele ganha e já pede um adversário, Dan Hooker também. Eu queria saber se o Moicano ele tem se ele pensa em fazer alguma coisa nesse sentido, assim, para lidar com essa nova categoria dele. É engraçado você falar isso, porque realmente o peso pena não tem tanto, né? É realmente uma análise correta. Exato, são lutadores mais discretos, né? Que mostram mais dentro do octógono, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas talvez faça até sentido na questão da consolidação que eu te falei. Eu acho que o público ele liga muito mais para esse tipo de aspecto do jogo, né? Que é o trash talk, é quem fala de quem, o McGregor tá aí para provar isso, do que pro artista marcial, né? Você vê caras aí como o Max Holloway, né? Imagina se ele falasse aquela tanto de besteira e tal. Ele sempre é um cara que foca mais na técnica. E todos os outros, o Volkanovski também, nenhum deles são caras... O Zumbi também, porra. O Zumbi é um cara gente boa pra caramba. O cara, porra, muito tranquilo mesmo. Depois da luta, eu conversei com ele e tudo. Então, realmente, a categoria 70 não. Talvez por isso que a categoria 70 tenha mais evidência. E eu espero entrar nesse jogo. Acabei entrando, né? Por vontade ou não, no final da luta ali já comecei a brigar com o cara mesmo sem querer. Quem sabe também seja hora de um novo Moicano aí. Mas eu vou começar a apostar nisso aí também, entendeu? Porque não adianta, é o que eu costumo falar aqui em casa, não adianta nada você ser o melhor em algo e ninguém te ver. Não adianta nada você ter, sei lá, o melhor canal do YouTube do mundo, fazer vídeo bom pra caramba e não ter visualização. Não adianta nada você ser o melhor lutador do mundo e ninguém saber quem você é. Então, se esse é um papel que o lutador de hoje tem que ter, a gente vai ter que começar a estudar qual é a melhor forma da gente estar mostrando mais a nossa personalidade. Eu não gosto de desrespeitar os outros, mas a gente vai ter que começar a fazer alguma coisa diferente para ser notado e para poder chegar no topo da categoria, senão a gente fica sendo só mais um, entendeu? E eu tenho pensado nisso bastante, é uma coisa que eu tenho pensado como é que vai ser esse novo Moicano na 70, mas não vai ser calado não, vai ter que falar umas besteiras. Então, Moicano, na verdade, primeiramente você citou aí, falou do Paul Felder agora há pouco, né? Que pediu aposentadoria e tal. Até eu pediria aposentadoria depois de um assalto daquele. Ter sido assaltado como foi ali, até eu pediria. Eu acho que isso desanima mesmo, isso dá você fazer um camp duro e fazer uma luta, né? Uma luta daquela e ser assaltado como ele foi. Nessa linha, eu quero te perguntar,
qual a luta que você, nessa mesma linha, venceu na tua visão, mas os juízes deram o contrário e você ficou extremamente decepcionado? Tem alguma? Pode falar? É engraçado, porque minhas derrotas todas elas foram por paralisação, né? Eu nunca perdi nenhuma luta por decisão. Eu fui finalizado pelo Brian Ortega e depois nocauteado pelo José Aldo e pelo Zumbi. Apesar que na luta do José Aldo eu achei que o juiz parou um pouco cedo, mas hoje em dia não dá pra gente dizer isso, porque o juiz está aí para preservar a integridade física do atleta mesmo, e cada vez mais a gente está vendo os juízes parando a luta mais cedo, né, sem deixar o cara tomar tanto dano. Antigamente você vê aquelas lutas que o cara tomava porrada pra caramba, tomava porrada e voltava. Hoje em dia o juiz já tá parando. E não é só em lutas comuns, não. Até luta de cinturão. Foi o caso do Dillashaw e do Cerrudo. Algumas pessoas dizem que dá para ter continuado, outras pessoas dizem que não. Eu acredito que isso é bom pro esporte, porque quanto mais a gente preservar os atletas, melhores. Mas comigo, para responder sua pergunta, aconteceu uma vez que quando eu ainda lutava no Brasil, no Chotô Brasil, eu fui fazer uma luta lá contra o atleta da Nova União, Felipe Frois, eu acabei vencendo na decisão e depois eles reverteram por empate, porque pelo jeito um dos juízes tinha dado vitória para mim e os outros 2 juízes tinham dado empate. Então na hora ele teria que dar o empate majoritário, né? E aí no outro dia eles reverteram o resultado para empate da luta. Na época eu fiquei chateado, mas foi coisas que passou também. Graças a Deus, depois dessa luta eu voltei pro Jungle Fight, consegui fazer outras lutas no Jungle Fight, me tornei campeão e fui pro UFC. Mas que eu me lembre de injustiça dos juízes comigo só foi essa. Entendi. Mas você citou aí, falou sobre essa questão dos juízes cedo. Sim. Tem algumas, já que você não tem nenhuma luta para citar, né? Não só perdeu realmente dessa forma que você falou, mas olha só, essa questão da interrupção do árbitro, ela é muito polêmica, porque você deve se recordar de Jake Congo versus Patrick Bellew, né? Foi uma luta que se o juiz tivesse parado ali, nós não teríamos uma das maiores viradas da história do MMA, né? Então, assim, tem algumas lutas que, de repente, vai mais pelo feeling, né? Ali vale a pena esperar um pouquinho para ver se questão do Frank Edgar também contra o Gray Maynard, né? Sim, hoje, com certeza. Assim, se essa luta ocorresse hoje eu acredito que os juízes teriam parado e dado a vitória pro Maynard, né? Então, eu acho meio polêmico isso, sabe? Essa é um pontinho bem interessante. Com certeza. Quando eu tava falando, eu ia até fazer uma menção a essa luta, eu ia falar, é lógico que a gente tem lutas como exatamente essa, como Pat Bellew e Jake Congo, entre várias outras, mas o que a gente tem que se perguntar é o seguinte, será que a gente vê essa virada vale a carreira do atleta? Porque quanto mais... a gente sabe que hoje em dia isso é um fato que na especulação, quanto mais pancada você toma na cabeça, menor vai ser sua carreira. Isso aí é fato, tanto é que o próprio treinamento tem mudado. Antigamente, a gente escuta falar de como eram os treinamentos da shootbox, os treinamentos do antigo Vale Tudo, e hoje em dia a gente sabe que se a pessoa treinar dessa forma, ela vai desenvolver várias lesões. Eu não estou dizendo pra gente parar a luta a qualquer momento, até porque como atleta eu nunca quero que a luta pare. Eu até digo, era engraçado que quando eu ia lutar no Jungle Fight aqui, às vezes eu chegava antes da luta pro juiz, entendeu? Quando ele ia explicar a regra no vestiário, e eu falava, olha, velho, você só para se eu estiver morto. Você deixa o cara me bater o quanto eu me responsabilizo. Porque eu sei o quanto vale meu sonho, entendeu? E eu perder uma luta é uma coisa muito grande. As pessoas às vezes não conseguem entender, porque a gente está acostumado muito com a cultura, de repente, do futebol, principalmente no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos e outros esportes, como basquete, qualquer esporte coletivo, em que o cara luta, aliás, que o cara joga, compete toda semana, entendeu? O cara perdeu um jogo na quarta, na outra quarta ele joga de novo. O cara perdeu um jogo no domingo, no outro domingo ele joga de novo.
sem falar que é o seguinte, ele perdeu aqui, a culpa é do goleiro, a culpa é do zagueiro, ou então a culpa é do outro. Não, agora o esporte individual e de luta, quando você perde, é só você que perdeu, entendeu? E isso aí influencia em todos os aspectos da sua vida. Por isso que a pessoa tem que ter um discernimento muito grande, porque muitas das vezes você vê o atleta desenvolvendo até depressão, é uma coisa muito ruim. Então, falando isso, eu quero dizer o tanto que a luta é importante para mim, e falando sem hipocrisia nenhuma. Se eu tivesse que morrer para ganhar uma luta, eu morria. As lutas que eu perdi, se eu soubesse que eu ia vencer aquela luta, eu morria depois, não tinha problema nenhum nisso, porque eu dedico a minha vida a isso. Mas o que eu quero dizer é que como profissional, a gente tem que ver que é um esporte, entendeu? O lutador sente isso, mas a pessoa que tá ali, ela tem que falar, calma, isso é um esporte, a vida não termina aqui, você vai ter outras coisas na sua vida, é melhor a gente preservar esses atletas, porque igual a maioria aí eu tenho certeza que todos que estão lutando ali no UFC, a maioria dava a vida para ser campeão, tomava o tanto de que fosse necessário, mas a gente tem que lembrar que campeão é só um, entendeu? Só tem espaço para um, então é uma coisa muito difícil e a gente tem que tomar cuidado com a saúde, porque depois que passar o seu tempo, vai passar para todo mundo, porque tem um adversário que ninguém vai ganhar, nem o Saint-Pierre vai ganhar, nenhum peso pesado vai ganhar, nem o Anderson Silva vai ganhar, que é o tempo. Uma hora o tempo vai aposentar todo mundo, não é só um não. E nesse tempo, como é que você quer passar a sua carreira? Como é que você quer passar depois da sua carreira? Entendeu? A gente tem exemplo já disso. A gente tem exemplo. O Muhammad Ali foi um dos maiores de todos os tempos. Terminou a vida dele, ele não conseguia dirigir um carro, velho. Ele não conseguia dar um abraço na filha dele, não conseguia comprar um pão. Então eu falo, eu entendo dessas viradas, eu sei que o MMA é um jogo que ele prioriza isso, mas a gente tá vendo isso aí, não é só no MMA, no boxe hoje em dia. Você vê que se o juiz entra no meio, sem contar knockdown, a luta acabou, entendeu? Para te preservar. E tem que ser assim, porque antes de sermos atletas, nós somos seres humanos e cada atleta vai estar dando a sua vida ali, mas é a responsabilidade dos eventos preservar essa vida. Então, realmente, a gente vai perder um pouquinho do show, um pouquinho daquela agressividade, mas a gente tem que se adequar a essa nova regra. Inclusive, você falou um exemplo, rapidinho, Davi, eu sei que está estourando o tempo. Você fez um exemplo, falou uma coisa interessantíssima aí, o Moicano, você falou a questão da depressão, né? Camarada que a gente olhando a olho nu, a gente nunca imaginaria que ele desenvolveria isso, é o Stephen, você lutou com ele, né? Ele falou que por diversas vezes ele venceu a depressão porque estava próximo do título e nunca chegava. Né? Sim. Inclusive, ele falou até em se suicidar depois da derrota com o José Aldo. Entendeu? Saiu uma matéria dele dizendo que ele pensou em se suicidar. Então, isso é muito grave, é o que eu estou te falando. Você acha que um atleta desse não valoriza a vitória? Mas a gente tem que pensar no depois. E tem outra coisa que é mais perigoso ainda, que são estudos relacionados a pancadas repetidas na cabeça a desenvolver depressão. Não é só no MMA, não é só no boxe. Atletas de esporte de contato, em qual tem muita pancada na cabeça, o risco do atleta desenvolver depressão ao longo da carreira é muito grande. A gente tem muito atleta de, por exemplo, futebol americano e outros esportes com impacto, como o próprio rugby, entre outros, que o cara começa a desenvolver lesões cerebrais que são irreparáveis. Então, eu não tô querendo desestimular ninguém. Eu não vou parar por causa disso, porque é o que eu amo fazer, mas eu quero dizer o seguinte, tem um risco. Você vai lutar? Tem um risco de você tomar um soco e nunca mais conseguir enxergar. Você tem um risco, mas a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Do mesmo jeito que o piloto de Fórmula 1 tem o risco de bater o carro e morrer, como foi o caso do Ayrton Senna. Talvez se você perguntasse para ele falava, velho, eu sabia a vida inteira que ia acontecer isso e eu paguei esse preço e às vezes paguei feliz. Mas como esporte, a gente tem que pensar num jeito de preservar essas vidas e mais do que isso, né, ter uma aposentadoria com saúde, né, e eu acho que era a hora também da gente pensar no MMA, num sindicato, entendeu, pra gente poder ter
é um esporte, é um emprego, gera renda para os caras, então, pô, vamos fazer um negócio que seja bom para todo mundo, porque você vê muito lutador aí no fim da carreira, sem dinheiro, sem cinturão, sem família, sem saúde, sem nada, e o cara entregou a vida inteira pro esporte. Então, já que a gente quer preservar os atletas, vamos preservar de todas as maneiras, mas para isso a gente tem que pensar como é que vai fazer, tem que juntar. É difícil, eu não vejo isso acontecendo, eu falo só por falar, entendeu? Mas é uma coisa que era bom a pessoa abrir o olho. Eu estive no podcast Decisões Divididas dos meus amigos lá do Resende, do Thiago Sampaio, e a gente estava falando de um ponto que a gente até comentou que pouco se fala nesse período que a gente está passando, né? Todo mundo em casa, a vida dos lutadores está diferente, temos que se adaptar. E queria ver mais do seu lado, se bem que tem um ponto que eu vou citar aqui, que no seu caso é diferente, mas a gente fala pouco dessa questão do perfil do lutador. Geralmente é uma pessoa que ela tá acostumada com um ritmo intenso, né, de treino, de velocidade, impacto no sentido de ter uma vida mais corrida do que a da maioria das outras pessoas. Como que tem sido para você essas suas rotinas, onde você tem uma limitação, né, que você não tem, você não pode pensar, pô, hoje eu vou fazer um treino em tal lugar, encontrar meus amigos, já tem toda uma limitação. E aproveitando esse momento que vocês falavam desse lado psicológico, isso também deve afetar um pouco os lutadores, né, que deve ter uma questão aí fisiológica do cara sempre estar acostumado com intensidades maiores, com adrenalina. Como tem sido pra você, se bem que agora você tem o Isaac agora no seu camp aí, né, junto com você. Sim. Então já tá diferente. O time aí, você e a Priscila Isaac já tem um camp maior, mas como tem sido esses momentos aí pra você? Então, a respeito disso, eu acho que as pessoas têm um pouco assim tem um pouco de mito, né, justamente como a gente tava falando lá atrás, de como é o lutador, né. Aí é justamente isso que a gente tá falando. Por exemplo, se olha o Stephens, o cara todo metido a durão, não sei o que, você vai pensar, eu nunca pensei que esse cara tivesse depressão ou fosse isso, eu pensei que ele era... Só que é o seguinte, a vida real não é assim, entendeu? É a mesma coisa que eu te digo em relação à rotina. Eu vejo muita gente falando, a rotina do lutador deve ser muito dura, a rotina do lutador deve ser muito corrida. Eu diria assim, velho, eu não posso comparar o meu emprego com o emprego de uma pessoa normal, sacou? De um trabalhador que pra mim é muito mais difícil um trabalhador, sacou? Que acorda 5 da manhã, que pega o seu baú, que anda lá pra puta que pariu, pega 2 horas de baú, vai trabalhar e volta essa correria. Isso é correria, entendeu? A verdade é que a vida de um atleta que chegou no UFC, que com seus méritos, chegou no UFC e tudo, é muito mais tranquila. O que eu foco hoje em dia é treinar, descansar e dormir. Então, realmente, eu não posso comparar, né? Infelizmente, a vida da população não é essa. A população, muitas das vezes, está pensando em como é que vai garantir o pão de amanhã, principalmente numa situação como essa que a gente está vivendo. Então, eu seria hipócrita se eu falasse que, não, minha vida está difícil, e essa quarentena... Eu acabei de lutar, eu fiz uma grana, eu sou inteligente para guardar meu dinheiro, eu não gasto meu dinheiro, então eu posso estar aqui em casa com a minha família treinando do jeito que eu quero, encomendei os equipamentos para treinar, mas infelizmente eu sei que essa não é a realidade da população. Então, como no começo, a única parte que eu estou sentindo falta é poder ir para academia e treinar, mas de resto minha vida está basicamente a mesma, entendeu? E por isso que eu acho que as pessoas têm que começar a ver o atleta como um cara normal, porque eu acho que esse é um dos problemas de ser atleta. A gente passa essa sensação de que o atleta é um cara especial e que o atleta faz muito mais. Não, velho, é uma pessoa normal. O emprego dele só dura menos, porque muita gente também, e eu era assim, por exemplo, antes de eu ser um atleta profissional, eu passava, 6 horas na academia de manhã, voltava, ficava mais 4, passava o dia todo treinando, porque eu olhava aquele countdown do UFC e falava assim, caralho, os caras passam o dia inteiro treinando, caramba, o cara passa o dia inteiro correndo. Isso é mó caô, velho. Isso é mó caô, porque se o cara fizer isso, ele mais quebra o corpo dele do que ele treina. O treino que os caras fazem aqui e que eu vejo os campeões fazer, porque aqui eu vejo a Amanda Nunes, eu vejo a Joana, eu vejo o Dustin, tem o Colby Covington, cheio de campeões aqui, e o campeão faz o seguinte, chega de manhã,
aquece, faz um treino de, no máximo, 1 hora, um treino específico, dependendo do que for, passa a tarde toda descansando, volta de noite, faz mais um treino de 1 hora, meia hora, 40 minutos e volta. Porque é o descanso e é o treino específico que vai fazer o cara ser campeão, não é quantidade de horas. Então a gente tem essa visão mesmo, que o cara passa o dia inteiro treinando, mas na verdade conta muito o treino, mas o que conta mais é o que o cara faz quando está descansando, entendeu? Se ele está em casa descansando mesmo, se ele está em casa aprendendo mesmo, ou se ele fazia como muitas vezes eu no Brasil aí, que eu pegava, ia pra academia, passava o dia na academia treinando, aí ia sair com meus amigos para bater papo, sacou, ia pro bar, entendeu? Essa que é a grande realidade. Aqui nos Estados Unidos os caras têm uma visão diferente, o atleta é da academia para casa, entendeu? Então é o treino certo, o descanso certo e tudo no horário, essa que é a diferença. E eu acho que muita gente tem que começar a se atentar para isso. Então, realmente a minha rotina pouco mudou, a única coisa que mudou é que eu não estou conseguindo fazer os treinos importantes, que são os treinos em dupla, entendeu? Então eu não estou conseguindo fazer o chão, não estou conseguindo fazer sparring, estou fazendo o que dá, bato o saco, faço corrida, faço flexão, estou fazendo os pesos, mas estou me mantendo ativo, porque eu sei que já isso aí vai acabar e vão precisar de alguém para lutar, e vai ter muita gente que não está fazendo nem isso, entendeu? Então quando aparecer a oportunidade aí não vai estar pronto. Então é o que eu costumo dizer sempre, eu gosto da sorte, mas para você pegar a sorte você tem que estar preparado. Então eu vou cada dia treinando a minha sorte para mim estar mais preparado. E independente da circunstância, você é responsável pelo seu destino. Então eu boto todo dia uma moeda no meu cofrinho da sorte lá para poder, quando aparecer a oportunidade, eu estar preparado. Boa, muito bom, Moicano. Perfeito. Então eu queria finalizar aqui agradecendo você, Moicano. Excelente entrevista aqui, a gente tem muito material e você levantou ótimos pontos aqui que fez a gente mesmo aqui pensar, e imagino que quem vai estar ouvindo também vai pensar bastante sobre isso. E só agradecer a sua presença, saiba que as portas estão abertas aqui no Nocautecast, quando precisar da gente, estamos por aqui, e muito obrigado. Pô, muito obrigado a todos aí, muito obrigado a todos que participaram, e é isso, eu gosto de falar, vocês estão perguntando, eu ia ficar falando aqui a noite toda. Obrigado, viu? Muito obrigado, Moicano, até a próxima então, meu amigo. Até a obrigado, próxima. Moicano. Valeu, moçada, obrigado a todos. Valeu, Moicano, tudo de bom, meu amigo. Valeu, mestre, obrigado, tamo junto, osso. Os últimos 5 episódios do Nocautecast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple, e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA. Boa. Ô, Cowboy, antes da gente finalizar, a gente podia só bater um papo nós aqui com o Lorenzo e com o Mestre Orsano, só dessa situação que a gente tá tendo aí, que hoje foi um dia bem movimentado com relação a lançamentos do que tem acontecido no UFC. A gente tem essa situação do 249 aí, que tá no dia 18 de abril, que não sabe onde vai ser, se vai ser contra quem, se vai ser Khabib e Ferguson. Depois veio a notícia do Justin Gaethje aí, que assinou com o Ferguson. O que vocês acham da gente bater um papo sobre isso, Cowboy? Se bem que o card ainda não tá completamente resolvido, né? Não, então, acabei de receber aqui no WhatsApp, eu acho que é fonte segura, né, mas que já tem o card completo do UFC 249, não quero Saiu? Estar errado. Tem o card inteiro aqui, pelo que me passaram. A gente pode dar uma discutida. Olha aqui, bom, Ferguson então versus Gaethje, todo mundo já sabe essa luta, né, foi confirmada hoje. Quer falar sobre ela porque te falo, Davi, tem gerado muita polêmica essa luta, embora em tempos de quarentena ninguém vai reclamar de luta marcada, hein, gente? Jéssica Andrade contra Rose Namajunas, Hardy contra De Castro no peso pesado, Vicente Luque contra o Price na peso meio médio, Stephens contra Qatar, peso pena, que o próprio Moicano estava falando, Ngannou contra Jairzinho Rozenstruik, lutaça no peso pesado, o Hall contra o Jacaré, confirmado também, Hernandes contra Morales, peso leve, Vera contra Borg no peso galo masculino,
E por aí vai, Johnson contra o Worth no peso leve e o Banks contra Moraes na categoria peso galo feminina. E para fechar, Ryan Spann contra Sam Alvey na meio pesado masculina. Baita card, né? Super mega card, cara. Pô, a melhor card do ano. Bom, infelizmente, né, a gente tem uma situação que a gente não queria estar vivendo isso. Por mais que seja um baita card, a gente tem toda uma situação aí. A gente tem postado lá no Nocautecast as coisas que vão acontecendo. Até um último discurso lá do Trump falando que, pedindo, né, para os grandes líderes do esporte aí, que ele citou o Dana White como o primeiro ali que ele citou também, para eles que eles querem retornar, todo mundo quer retornar, mas ele não pode fazer isso agora, e a gente tem aí um UFC dando continuidade. Antes da gente falar do cartel, ô Lorenzo, o que você acha dessa situação? Você acha, você foi sondado aí para fazerem um evento em algum dos seus cassinos aí, hotéis, e o que você acha dessa situação? Situação complicada, né? O problema é que o Dana tá banido dos cassinos aqui em Las Vegas, daí não, os lutadores até poderiam entrar, mas ele não, daí ele não gostou da situação. Eles acabaram tendo que tentar jogar para outro local aí. É uma situação complicada porque eu partilho da opinião do seguinte, que o card, ele, embora seja um card de peso, ele estava todo sendo construído para finalizar com a cereja do bolo ali, o Khabib contra o Ferguson, né? Não tendo mais o Khabib, fica um card, mesmo sendo uma lutaça, né? Ferguson contra Gate, mas perde muito do brilho por ser uma luta desse impacto, né? Sem público, sem o Gate com Camp, valendo um cinturão interino que o Ferguson já teve, que já perdeu sem ter sofrido derrotas. Então é uma lutaça, mas fica aquele gosto amargo na boca, né? É verdade. E Mestre Orsano, eu vejo muita gente aí, a gente acompanha a rede social, acompanha fóruns de discussão. Antes da gente falar do card também, a gente tem visto muita gente falando que o Khabib deu uma tremida, ficou com medo, mestre. É esse tipo de discurso que a gente tem que manter? Um cara que com 12 anos de idade, ainda criança, treinava luta agarrada com um urso, ele deve ter medo sim, né, de lutar contra um Tony Ferguson da vida. Pois é até complicado falar essa história de que lutador tem medo, porque todos os lutadores que tu fala isso, e o Moicano é até prova disso agora, ele até prova disso, ele falou que se nas derrotas dele ele soubesse que se ele precisasse morrer para não perder, ele faria. Então é complicado você falar que um lutador arregou, tem medo um do outro, é muito difícil isso, muito complicado isso aí. E Cowboy, então dia 18 de abril, certeza, já posso aqui preparar a casa, comprar os frios, os salgadinhos, tá tudo certo aí pro card. Olha, eu vou cortar peso desde agora até o dia da luta, poder comer um banquete, né, no dia. Brincadeiras à parte, né, minha gente? Em tempos de racionamento aí. Mas assim, eu espero que não caia essa luta. Entendo a posição do Lorenzo, do Fertitta, entendo do Messi também. A questão maior é a seguinte, né, gente? Aconteceu, Khabib não pôde lutar. Eu teria tirado o Ferguson do card. Mas a gente não pode esquecer que o Ferguson, de repente, quis lutar. Quis fazer uma bolsa, garantir o sustento da família, todo o dinheiro que ele investiu, né? O lutador só recebe quando luta. Então, se ele quis lutar, Justin Gaethje topou, é uma lutaça. Claro que a gente sabe, se o Justin Gaethje vencer essa luta, né? A luta dos sonhos do peso leve pode nunca mais acontecer. Então, assim, vai ter muita gente torcendo pelo Ferguson nesse momento. Pessoal, então vamos aqui pra gente finalizar, palpitão aqui, já que ainda a gente vai ter o palpitão lá no canal do Zé mais pra frente. Vocês acham desse card Justin Gaethje e Tony Ferguson? Cowboy, o que você acha? Olha, adorei isso aí. Eu vou de Ferguson porque teve um campo mais completo, mas Justin Gaethje é um super humano, né? O cara é um freak, né? É impressionante a qualidade que ele tem de força, de aguentar absorção de golpes. Então eu Ferguson, mas não vou ficar surpreso se o Justin Gaethje acertar uma mão precisa no Ferguson, até porque o Ferguson é altamente acertável em suas lutas, né? Ele dá muito dano no adversário, mas ele recebe muito golpe, se expõe muito. Então vai ser uma lutaça. Prevejo vitória do Ferguson. Lorenzo, o que você acha, palpitão, nessa luta aí? Bom, o Ferguson vai ter que cuidar por ser um starter, né? Eu acho que o Gaethje, por não estar com o campo completo, ele vai com tudo pra cima, não vai ser cuidadoso que nem ele foi nessas últimas lutas aí contra o James Vick, contra o Cerrone.
Eu acho que ele vai meio que nem o Edgar contra o Zumbi ali, ele vai por tudo ou nada. Vai tentar definir no primeiro round ali, ou no segundo no máximo. Mas acho que o Ferguson supera esses primeiros rounds aí, acho que ele consegue um nocaute lá pelo quarto round. Boa. E você, Mestre Pro interino aí de novo. Boa, Lourenço. E você, Mestre Orsano, o que você me diz, palpitão, pra essa luta aí? Então, essa luta aí, Tony Ferguson versus Justin Gaethje, o Gaethje já estava de sobreaviso, né? Pelo que me consta, ele já estava de sobreaviso. Se qualquer um dos dois se lesionasse, se tivesse algum problema, ele se substituiria. Bom, eu vou contrariar todo mundo aí, tá todo mundo indo de Ferguson. Eu vou de Justin Gaethje, tá? Ele tem uma bigorna nas mãos. E o Tony Ferguson é altamente, como já disseram aí, altamente acertável. Então ele vai esquentando conforme a luta, né? Mas eu não sei se essa luta ele vai ter oportunidade de esquentar, não. Eu lembro muito bem com o Lando Vanata, que ele quase que perde a luta. Então o Justin Gaethje tem grande chance de sair vitorioso. Então eu vou de Gaethje. Boa, Mestre Orsano. Bom, pessoal, é isso aí. Esse evento ainda a gente vai ter oportunidade de falar mais detalhadamente. Vamos deixar também um pouquinho do papo pro próximo cast, já que hoje rendeu bastante aí com o Moicano com a gente. Cowboy, queria agradecer mais uma participação, meu amigo, tamo junto aí, até a semana que vem, possivelmente mais uma quarentena, estaremos lá juntos. É isso aí, meu amigo, boa noite. Obrigado, gente, obrigadão pelo carinho de todos aí sempre. E só lembrar que amanhã, terça-feira, 19 horas no meu canal, vai ter uma live muito especial para divulgar uma mega novidade. Quem puder, dá uma moral por lá que vocês não vão achar ruim, eu garanto. Não, é verdade. Pô, ainda bem que se lembrou. Vai ser no canal no YouTube? Ou Então, Davi, a princípio vai ser no Insta nessa primeira vez. Minha equipe já tá trabalhando para nos próximos a gente conseguir também colocar as minhas lives no Face e no YouTube também. Tô passando por várias transformações nessas duas plataformas, mas no Instagram, ao vivo, é confirmadíssima e é uma super novidade que vai até o final do ano, acredito, esse novo projeto. Aí sim, Cowboy, boa. Estaremos lá conferindo. Bom, Mestre Orsano, você chegou ali no comecinho do primeiro tempo, mas recebeu umas bolas na cara do gol e completou. Muito obrigado, meu amigo, mais um cast com a gente aí, então até os próximos. Valeu, pessoal, foi um prazer, sempre um prazer estar com vocês aí, essa bancada. Um grande abraço a todos aí, né? Esperamos que tudo volte ao normal aí, né? Essa quarentena aí já não tá dando mais, ninguém aguenta mais, né? Tá chato, a vida, né, normal de... E meu amigo também, Lourenço Fertitta, muito obrigado, meu amigo, por disponibilizar um tempinho daí de Las Vegas para falar com a gente daqui. Até a próxima, volte mais vezes, você sabe que as portas abertas aqui para você, quando quiser voltar, estamos aí. Bela participação com a gente, muito obrigado. Valeu, Davi, é sempre um prazer. Ainda mais quando vocês me tiram da solidão do isolamento aqui no cassino. Abração para você, pro Gabriel, pro mestre aí também, e pro André G, que hoje não pôde estar sempre tem as opiniões muito bem colocadas dele. Espero que dessa vez a gente consiga ir até o dia 18 sem mais notícias ruins a respeito desse UFC 249, né? Parabéns para você pelo trabalho e para toda a galera aí por, em meio a tantas notícias ruins, né, conseguirem trazer um podcasts tão animados para nós aí. Valeu e um abraço. Boa, meu amigo, também aproveitar para deixar um abraço tanto para a galera lá do nosso grupo do WhatsApp, o pessoal que segue a gente no Instagram, e pro André G também. O André G, ele tem todos os créditos, ele falou com a gente. Eu falei, André, seu banco de horas tá lotado, então mais do que aceitável. Então até a próxima, pessoal. Fui!